Boa tarde. Nós vamos continuar hoje com o nosso tour, né, pelo mundo dos algoritmos, tá bom? E hoje nós vamos estudar um outro problema clássico da ciência da computação, que é de ordenação. Ordenar consiste em colocar em ordem. Você tem um vetor, você quer produzir um outro vetor com os mesmos elementos do vetor original, em ordem crescente ou decrescente. Tá bom? Para que serve isso? Há muita coisa, tá bom, gente? A gente só acha uma palavra no dicionário porque ele está em ordem alfabética, você só acha seu nome na lista dos que passaram no vestibular porque está em ordem alfabética, tá bom? Se tiver em ordem de número de matrícula, você consegue saber seu resultado. Então eu utilizo. A gente consegue empregar pesquisa binária se a sua tabela estiver ordenada, tá bom? Então é isso, tá bom? Veja você aqui, esse exemplo aqui, tá bom? Esse segundo vetor aqui, que é o ordenado, ele tem os mesmos elementos do vetor de cima, tá bom? Esse 12 veio daqui, esse 27 veio daqui, o 34 daqui e por aí vai, tá bom? Esse outro 34 veio daqui, desse último, 44 daqui, tá bom? Então você pegar o mesmo vetor, os mesmos elementos do vetor e colocar em ordem crescente. Tá bom? Poderia ser decrescente, mas em todos os nossos exemplos aqui nós vamos usar a ordem crescente. Tá bom? Aqui está uma outra forma de ver isso daqui. Tá bom? Isso aqui é um gráfico com os valores de um vetor randômico que eu sorteei aqui, tá bom? Tal como foi sorteado. Tá bom? Aqui o mesmo vetor ordenado. Ok? Então é isso que a gente quer obter. Bom, o primeiro método que nós vamos estudar chama-se ordenação por seleção e troca, ou select sort em inglês, sort é ordenar em inglês, né? E o cabeçalho da função é esse aqui, tá bom? A função select sort recebe um vetor e produz um outro vetor, tá bom? Do mesmo tamanho que esse daqui, contendo os mesmos elementos, só que em ordem crescente. Como é que funciona o algoritmo de ordenação por seleção e troca? Ele é extremamente simples, muito intuitivo. Tá bom? Suponha que você já tem uma parte do vetor que já tenha os elementos, os menores elementos já estão em suas posições finais. Tá bom? Os K-1 primeiras posições já estão bem ocupadas. Tá bom? Estão com os elementos corretamente posicionados. Bom, o que você faz? Você pega da posição K até a última posição do vetor, escolhe o menor que tem ali. Depois que você escolheu esse menor, você quer colocá-lo na k-ésima posição. E para você não perder esse valor que já estava na k-ésima, você coloca no lugar onde estava esse de menor valor. Está o vetor aqui, não tem nada ordenado. O que você faz? Percorre o vetor inteirinho e descobre qual que é o menor valor que está aqui. Bom? Aí eu quero colocar esse 12 na primeira posição. Então o que eu faço? Para eu não perder esse 34 que está aqui, eu troco os valores das duas posições. Tá bom? Senão eu esquecer. Se eu escrevesse 12 aqui, eu esquecer esse 34, estava perdido. Tá bom? O 34 não pode sumir. Então onde que eu vou colocar? Um lugar muito natural é exatamente a posição onde estava o mínimo. Bom, agora pronto, o nosso vetor aqui, essa parte aqui que está em branco, tá bom, gente? Ela já está ordenada. Então agora eu preciso ordenar o restante aqui. O que eu faço? Procuro o menor. O menor é 27. Eu tenho que colocar o 27 nessa posição aqui, né? Na posição 2, onde está o 56. Tá? Então o que eu faço? Troco esses dois. E então eu já tenho as posições 1 e 2 já estão ordenadas. O que eu tenho que fazer agora aqui, gente? Encontrar o menor nessa parte de cá, é o 34. O 34 eu vou colocar onde? Aqui, na posição 3. Tá bom? E o que estava na posição 3 eu coloco onde estava o menor valor. Tá bom? Vai indo assim até na última aqui, tá bom? Que no caso aqui, tá certo? Você vai trocar o 45, vai colocar o que aconteceu aqui? Você vai colocar o 45 na posição correta, e ao fazer isso, o 56 também já foi. Ou seja, se até o n-1 já está corretamente posicionado, o último forçosamente estará corretamente posicionado. Ok?
Então é bem simples, bem intuitivo o algoritmo, tá bom? Ou seja, é basicamente isso daqui que está mostrado aqui, tá bom? Eu estou selecionando um para, chama seleção em troca, por quê, gente? Eu estou querendo ocupar essa partezinha aqui, ó, já está ordenada. Eu estou querendo selecionar um elemento para ocupar o lugar dessa coluna azul aqui. Qual que é o menor desse pedaço todo aqui, que é esse vermelhinho aqui, pequenininho. Então, o que eu tenho que fazer depois? Trocar esses dois. Aí eu avanço, consigo um vetor com uma posição a mais já ordenada. Tá bom? Vou indo assim até terminar. Como que a gente programa isso? Tá bom? Chamando isso aqui de select sort, tá bom? Para cá, variando de 1 até length de A menos 1, certo? Ou seja, até o penúltimo, porque a gente não precisa do último, pelo que eu já expliquei aqui, tá bom? O que nós vamos fazer? Selecionar a posição entre A índice K e A índice length de A que contém o menor valor. E trocar o valor de A índice K com o valor na posição selecionada. Tá bom? Quando eu atingir esse limite aqui, o vetor já estará ordenado. Que eu peguei o menor de todos, pus na primeira posição, o segundo menor na segunda posição, o terceiro menor na terceira posição, e assim eu consigo ordenar completamente o vetor. Bom, vamos primeiro examinar o problema de trocar valores de duas variáveis, que eu não sei se eu já falei isso com vocês aqui, porque me deu uma confusão hoje aqui para não ter certeza se eu falei ou se eu não falei. Mas de qualquer forma, trocar o valor de duas variáveis não é uma operação tão simples, tá bom? Digamos que você tem x e y. Você quer colocar em x o valor de y e em y o valor de x. Se você fizer x igual a y, depois y igual a x, quando você fez x igual a y, o valor antigo de x foi embora. Tá bom? Então, quando você faz y igual a x, esse comando aqui é inócuo, né? Você vai estar colocando em y o valor de y. Tá? E o valor de x foi embora. Se você fizer o contrário, é a mesma coisa. Tá bom? Aqui você está perdendo o valor antigo de y, então fazer x igual a y depois não adianta. Bom, então a solução é você usar uma variável que a gente chama de temporária. Uma variável temporária é uma variável que tem uma função nitidamente auxiliar num pedacinho do seu programa. Tá? Então você diz que a variável é temporária e quase sempre todo mundo chama de temp, esse tipo de variável. Então você faz o seguinte, temp igual a x, ou seja, armazena o valor antigo de x em temp. Faço x igual a y, vou perder o valor que estava em x, mas não tem importância porque eu tinha anotado aqui em temp. Tá bom? E depois faço y igual a temp. Tá bom? Depois que já sabe, isso é fácil. Tá? Então, quando você não sabe, você demora um pouco para descobrir esse pequeno algoritmo aqui que é para trocar os valores de duas variáveis. Então agora é o seguinte, a gente tem uma função já que acha o menor valor presente no vetor, aquela função mínimo que nós já vimos aí algumas aulas atrás. Tá? Agora o que a gente precisa? Primeiro, eu não quero calcular o mínimo do vetor inteiro não, porque tem uma parte que já está ordenada, tá certo? Eu quero calcular o mínimo da parte não ordenada. Tá bom? Segundo, eu quero saber qual que é a posição onde se encontra esse menor valor. E não simplesmente o quanto que vale esse menor valor. Tá bom? Então eu quero saber aonde que se encontra a posição que contém o mínimo. Em qual posição do vetor A está o elemento de menor valor. Da parte do vetor A que eu estou considerando. Bom? Então aqui está a função mínimo. Bom, como que é a função mínimo? Você faz m igual a índice 1. Tá bom? M quer dizer o menor valor encontrado até agora. Tá? Então, eu começo com ele igual a índice 1. Depois faço o K variando de 2 até o último elemento de A. Se o M, que eu achava que era o mínimo, for maior do que um elemento do vetor, o que significa? Esse mínimo não está bom. Tá certo? Esse A índice K é menor do que ele. E, portanto, eu atualizo o M. Como que é a função mínimo pós, gente? Primeira coisa, então. Ela recebe como parâmetro de entrada um vetor e dois limites, certo? Para a parte que eu estou considerando do vetor. Tá bom? Ou seja, não é do vetor inteiro, mas é em uma parte do vetor que eu vou procurar o mínimo. E vou produzir o menor valor e o índice do menor valor.
Bom, como que eu faço? Eu faço M igual ao primeiro elemento da parte que eu estou considerando. Tá bom? E o índice do menor elemento eu faço igual à extremidade esquerda do intervalo que eu estou considerando. Tá bom? Depois, para cá, variando, em vez de 2, agora é LOL mais 1, tá bom? Até high, tá? Que é o índice mais alto da parte que eu estou considerando. Se o M for maior que o A índice K, eu preciso atualizar o M, tá bom? Eu atualizo o M e atualizo também IM, ou seja, em IM eu anoto o índice da posição que contém o menor valor. Exatamente aqui, ó, estou fazendo M igual a A índice 1. Então o índice seria 1 aqui, tá bom? Então aqui eu estou fazendo M igual a A índice LOL. Qual que é o índice do mínimo até agora? Tá bom? O M continua tendo significado, é o mínimo até agora. E o IM é o índice onde se encontra o mínimo até agora. Tá bom? Então ele começa com LOL. E se eu tiver que atualizar o mínimo, tá bom? Eu atualizo também o IM. Ok? Então com isso eu consigo produzir os dois elementos que eu preciso. E aqui aqui está a função select sort na sua versão final, tá bom? Para cá, variando de 1 até a length de A menos 1, eu chamo aqui, tá bom? A função mínimo pos. Depois faço o que, gente? Isso aqui é a troca, tá bom? Faço tempo igual a índice K, A índice K igual a índice IMIN. O IMIN foi produzido, é o índice da posição que contém o mínimo, tá bom? E A índice IMIN igual a tempo, ou seja, estou trocando aqui A índice K com A índice IMIN. Tá bom? Pronto. Está aqui a programação do nosso select sort. Deixa eu mostrar uma animação do algoritmo aqui. Bom, então está aqui o conjunto que a gente quer ordenar. Bom, o que aconteceu aqui, gente? Eu estou supondo que o mínimo até agora é esse daqui. Aí vou testando, chegou lá, o mínimo é efetivamente esse aqui. Bom, então agora eu troco. Repara, aqui já achei um mínimo, tá bom? Agora eu vou apertar Enter aqui e vou achar outro mínimo. Agora eu vou até o fim do vetor e colorir de vermelho aqui, tá vendo? O mínimo é efetivamente esse. Tá bom? Então o que eu tenho que fazer? Trocar esse que está na posição em azul aqui com o que está na posição em vermelho. Então eu troco, bom, e continuo aqui o meu algoritmo. Ó, o mínimo até agora, o mínimo primeiro foi esse, depois foi esse, e agora esse, agora esse, agora não, esse aqui efetivamente é o mínimo. Tá bom? E aí você vai indo assim, gente, e pronto. Tá bom? Ordenamos o vetor. Qual que é a complexidade, gente, do algoritmo de ordenação por seleção? Tá bom? Como é que é o primeiro passo? Gente, o primeiro passo você pega o primeiro elemento e compara com os n-1 outros elementos para achar o menor na tabela inteira. Tá bom? Um algoritmo de ordenação, gente, você mede muito a complexidade dele em termos do número de comparações que ele faz. Então, qual que é o primeiro passo do algoritmo de seleção? Ele não vai pegar o menor, ele pega o primeiro e sai comparando com todos os outros, seleciona o mínimo, tá bom? Então ele vai fazer n-1 comparações. Depois, o que acontece? Você vai ter que achar o menor, mas agora já é numa tabela de tamanho n-1, portanto você vai fazer n-2 comparações. Depois n-3 comparações, depois n-4, até que chegar na última que você faz uma única comparação. Tá bom? Então, fazendo ao contrário, tá certo? O primeiro é n-1, depois n-2, depois não sei o que, depois a última é 1. Aqui eu já escrevi ao contrário, tá bom? 1 mais 2 mais não sei o que, mais n-1. É uma progressão aritmética, tá bom? Isso é n-1 vezes n sobre 2. Tá bom? Isso aqui dá n2 menos n sobre 2. Quando n vai crescendo, esse termo aqui domina. Tá bom? Como isso aqui é uma constante, tá? A gente diz então que esse algoritmo é O de n2.
ou que ele tem complexidade quadrática? Quer dizer que o quê? Que ele cresce com o tempo de execução dele, cresce com o quadrado do tamanho da entrada. Tá bom? Aqui tem dois resultados experimentais que eu fiz aqui. Vocês vão ter também os programas que medem tempo aqui, que também são muito fáceis. Só aquele negócio de disparar o cronômetro e apertar depois. Tá certo? Então eu fiz ainda umas coisas para anotar os tempos e para desenhar os gráficos também. Então, aqui está o gráfico que eu obtive, tá bom? Com dois computadores, e vocês veem que é uma curva de n ao quadrado mesmo, tá bom? Vocês reparam aqui que com um vetor de tamanho 5.000 consegue ser ordenado em menos de 90 segundos. Ok?